noite a todos. Tá meio fraco. Então, boa noite, mais animado. Opa, então eu fico contente, assim, que daí a gente se solta, se alegra, fica mais feliz, assim, sabe? A gente tá com uma noite um pouco friozinho, dá uma noite friazinha, mas é bonito de ver aqui a casa lotada desse jeito, né? Quantas pessoas aqui, será que estamos perto de 100 pessoas? E como a Suzy falou, né, 10 anos, né, que vocês montaram a casa, aquela expectativa de ter 10 pessoas, acredito que as 10 pessoas tiveram na primeira noite e olha só o que aconteceu, né. Então isso é bacana da gente ver, isso é interessante a gente fazer essa análise, porque o nosso mundo está passando por um momento de transformação, né, um momento de transição planetária, como a gente sempre está falando, os espíritas gostam de usar muito esse termo, a transição planetária, né, que veio do espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, pela psicografia de Chico Xavier, mostrando que a gente está vivendo esse momento de transição, que é esse terceiro milênio que nos é ofertado, essa oportunidade de uma transformação, essa oportunidade de transição, essa oportunidade de crescimento, né? Então a gente vê tudo o que está acontecendo no mundo, né? Os cataclismas, os problemas geográficos, os problemas entre os povos, né? As questões das imigrações, as guerras que estão acontecendo, né? Então a gente vê mesmo que está acontecendo essa transformação, né? no planeta. Mas Manuel Filomeno de Miranda coloca que a verdadeira transformação, a que mais importa essa transição planetária, a transição começa onde? Começa na gente, é dentro de nós. É dentro de nós. E é isso que é importante ver aqui na casa, né? Que está todo mundo buscando isso. Esse momento de transição, esse momento de fazer a transição planetária dentro de nós. O que é o nosso país, o que é o nosso planeta, senão o conjunto de todos nós, né? Nós, assim, atualmente, nós não estamos, assim, muito satisfeitos com os nossos mandatários, né? Mas a gente sempre gosta de falar quem colocou eles lá, né? Se não fomos nós, né, que colocamos eles lá, né? Então é a mesma coisa, o mundo que nós construímos, somos o mundo que nós construímos aqui dentro de nós, né? Gandhi, que não é espírita, mas é o expoente do hinduísmo, falava, seja você a sua própria evolução. E é isso que nós estamos aqui fazendo aqui dentro do NAI, ver a casa espírita desse jeito, assim, é muita alegria. E saber que no final da semana passado, sexta, sábado e domingo, na conferência estadual espírita, onde encontrei a minha amiga Suzy, por volta de 40 mil pessoas passaram por lá no questão do público flutuante. Aquele público do vai e volta, aquele que foi um pouquinho, aquele que ficou o tempo todo. Então, 40 mil pessoas estiveram lá. 40 mil pessoas estiveram lá para aprender um pouco mais, para escutar a mensagem do Haroldo Dutra Dias, que foi a primeira vez que veio para Curitiba foi em 2010. Nosso querido irmão Divaldo, que já faz 70 anos que está oferecendo a mediunidade dele para nós, né? As mensagens dele para nós. Então 70 anos, né? Então tanta gente lá trabalhando, tantos voluntários trabalhando, tudo o quê? Querendo fazer o quê? Essa verdadeira transformação. E essa transformação vem do quê? Vem do instinto de conservação que nós temos, né? Do instinto de conservação que nós temos. Porque se pensamos o seguinte, para nós chegarmos até aqui, essa questão do instinto de conservação é uma questão natural. Para chegarmos até aqui, nós respeitamos as leis de trânsito, paramos no sinaleiro, olhamos para o lado, estacionamos o carro do outro lado, olhando para cá, olhando para a esquerda, aí passamos. Que isso está dentro de nós, né, o instinto de conservação. Essa conservação que é uma das leis morais, que o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857, então veja-se o tempo que já a doutrina espírita já nos está sendo oferecida. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar, Allan Kardec ele não era médium. Allan Kardec ele era um pesquisador, um educador, um pedagogo, né? Discípulo de Pestalozzi, então ele era um estudioso. E a partir do momento que ele começou a trabalhar o espiritismo, fazer a pesquisa sobre o espiritismo, teve assim as manifestações a ele através de médiuns, ele começou a fazer todo esse trabalho de pesquisa, né? E Kardec não era, como eu mesmo falei, um médium, mas sim um pesquisador,
uma pergunta, ele fazia a mesma pergunta para um médico que estava em Paris, em Lyon, na Tchecoslováquia, em Portugal, na Espanha, e depois disso que ele fazia um compilado para chegar àquela resposta correta, aquela resposta que o Espírito de verdade estava orientando ele encontrar. E aquilo que eu sempre brinco, né, eu sempre falo isso nas palestras, pense, lá em 1855, quando Kardec começou a trabalhar, não existia grupo de WhatsApp. Então pense no trabalho que ele tinha que fazer ali, mandar como que ia a pergunta lá de carruagem, de trem, como que ia de cavalo. Então pense a dificuldade que ele teve. E olha só, ele começou a trabalhar em 1855, lançou em 18 de abril de 1857 e veio a falecer em 31 de março de 1869. Então 14 anos de intenso trabalho, de intensa pesquisa, e também viveu no mundo material. Ele tinha conta para pagar, os boletos dele também empilhavam ali em cima da mesinha dele, e ele tentando dar um jeito, e felizmente a espiritualidade falava, não, fica tranquilo, vai dar um jeito, e sempre dava um jeito. Chegava no final, aparecia algum trabalho para ele resolver, todas essas coisas, daí ele conseguia os meios de subsistência, porque a gente pensa assim, esses 14 anos que ele trabalhou pelo Espiritismo, a gente acha que ele não trabalhou também para se conservar aqui no planeta Terra. Sim, trabalhou muito, porque ele era um pedagogo, porque ele era um educador, ele tinha que fazer todo esse trabalho. Então, dentro do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra do Pentateuco kardeciano, como a gente fala, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese, que esse ano estamos completando 150 anos da edição da Gênese, inclusive a nossa conferência no final do ano passado, no final de semana passado, foi justamente para comemorar os 150 anos da Gênese. E se nós assim tivermos a capacidade e a vontade, como o Espiritismo nos convida de sermos a religião, com a fé raciocinada, e nós nos dedicarmos assim, vamos dizer assim, de 15 a 30 minutos por dia para lermos as obras básicas. Vamos começar, né? Igual um amigo meu lá da minha casa espírita, é o nosso dirigindo o nosso grupo mediúnico, ele disse que começou no 17 de julho, pela primeira vez na vida dele, ler sequencialmente o Livro dos Espíritos. Ele disse que ele está lendo em 20 minutos por dia, lendo, dando aquela lida. Ele disse que acha que até o final do dia, até no próximo 17 de julho, ele vai terminar. Então o Divaldo sempre conta isso, que se a gente trabalhar, estudar essas 5 obras que o Espiritismo nos oferece, nós temos assim um remédio, um lenitivo para nossas dores, para compreender a vida que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra. Compreender o porquê dos nossos sofrimentos. Porque o Espiritismo não é aquela religião que está aqui para resolver os problemas, mas sim está o quê? Para oferecer o consolo necessário para entendermos os motivos dos nossos problemas. Porque Deus não castiga e nem privilegia ninguém. É tudo a lei de causa e efeito, ação e reação. Somos nós que construímos o nosso futuro. Somos nós que fizemos o nosso passado. A espiritualidade nos conta que já temos desde a nossa primeira centelha lá, por volta em média de 13 milhões de anos. Uns mais, uns menos, pode ser que eu tenha 2 milhões de anos, você 6 milhões de anos, né? Uns mais ou menos. Então penso o que serão os 45 anos que eu já vivi, os 90, os 100 que nós possamos viver dentro dessa timeline de toda a nossa evolução espiritual. Se não só um pedacinho de tudo isso, né? É fácil falar, né? É muito fácil falar. Difícil é compreender toda essa magnitude, né? Toda essa magnitude do que é que o Espiritismo nos oferece, né? Até eu venho me recordar agora, né? É a tradição da Conferência Estadual Espírita, sempre esse ano, divulgar o ano que vem. Estamos aqui, sempre o presidente da federação. Esse ano eles não divulgaram. Esse ano eles não divulgaram. Porque já fazem 3 anos que estão falando que o Divaldo vai partir. Sabe? E parece que dessa vez ele vai. Sabe? É interessante a gente pensar. E veja só como que é a capacidade da pessoa de perceber isso. Porque ano passado, quando ele confirmou
foi avisado, nós já temos a confirmação do primeiro palestrante, que é o nosso irmão Divaldo. Foi aquela alegria. E esse ano ele não falou nada, até por causa de todas as dificuldades dele. Ele está com 91 anos de idade, tendo que se locomover, né, pela cadeira de rodas, está com dor no ciático, dor nas vértebras, assim, então ele está com muita dificuldade. Vai que essa maturidade espiritual que ele tem, assim, esse intercâmbio que ele tem com a espiritualidade, Joana, né, ou algum outro amigo espiritual falou, não, até o final do ano vai se encerrar a sua missão. Então pense, né, a capacidade dele de fazer esse pensamento e compreender, né, esses 91 anos, que deve também ser pouquinho, né, pouquinho dentro de toda essa timeline do Facebook da vida dele, né, toda esse contato dele saber. Então, como eu mesmo falei, é fácil a gente falar, se alguém chegar para o meu mentor espiritual falar para mim, Álvaro, você tem até dia 28 de julho, eu morro aqui. Eu morro agora, eu desmaio. Eu sou espírita, mas eu morro aqui. Eu morro aqui de desespero, né? Divaldo, né? Se veja assim o quanto essa possibilidade, assim, essa maturidade espiritual, né? É igual a maturidade espiritual de Chico Xavier, né? Que no filme a gente conseguiu ver, né? Que Chico Xavier falou para a irmã dele, né? Eu irei morrer no dia que o Brasil estiver feliz. E ela falou, então você não vai morrer nunca. E qual o dia que o Chico Xavier morreu? No dia que o Brasil foi pentacampeão em 2002. E ele se preparou, ele sabia que aquele dia ele ia desencarnar. Ele foi lá, ligou para um amigo dele, que era o barbeiro. Onde você está? Eu estou aqui. Estava numa cidade que não era a cidade dele, ele não estava em Uberaba. Puxa vida, eu quero cortar minha barba, meu cabelo, mas eu posso ir de tarde. De tarde não haverá mais tempo. Ah, mas então foi o amigo dele, ele foi lá, se barbeou, colocou o melhor terno, né? Esperou o tempo passar, daí perguntou, e aí? Nós ganhamos. Ah, então tá bom. Pegou e foi embora, né? Então você veja a maturidade espiritual desses nossos irmãos. Como eu mesmo falei, assim, é fácil falar, né, que aqui os nossos 40, 50, 100 anos que vamos viver faz parte só de um pouquinho da nossa evolução. Mas é isso que o Espiritismo nos oferece para compreender que não é só aqui, né? Que tudo isso que a gente passa o dia inteiro, essas utopias, esses problemas materiais que nós passamos, nessa luta incessante, não é isso que é interessante. E dentro do livro dos Espíritos, que trabalha com 4 partes, das causas primárias, que a gente vai estar falando sobre como a criação do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, né? Que é o que nós estamos estudando, né? O que acontece no lado de lá, das leis morais e das esperanças e consolações. Dentro das leis morais temos 12 as leis morais, que é tipo a lei divina ou natural, a lei da adoração, a lei do trabalho, a nossa lei de conservação que nós estamos falando hoje, a lei da destruição, que nós achamos interessante como uma lei de destruição, né? E a gente estudando a obra de Kardec, a gente vê quanto é importante a destruição também. Porque mais do que destruir é o se transformar. E dentro dessa questão, dessa transformação, todos nós trazemos dentro de nós o instinto de conservação. E na pergunta 702 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade. O instinto de conservação é uma lei da natureza? A espiritualidade responde, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Uns é puramente mecânico e outros é racional. O nosso cachorrinho, o nosso gato, a iguana que a gente tem lá em casa, nenhum desses bichos quer fugir, né? Quer ir no meio da rua, ele se desvia, mesmo aquele cachorrinho que é meio bobinho, ele não quer ser atropelado, né? Então a gente veja que mesmo nos seres irracionais existe esse instinto de conservação. E no nosso instinto de conservação é puramente inteligente. Na pergunta 703, Kardec indaga: com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem colaborar, olha só que interessante, nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres.
Eles o sentem instintivamente sem se isso a perceberem. Então vamos atentar aqui, porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Cada um de nós aqui é responsável pela sua vida, por esse mundo interior, esse mundo que está dentro de nós. Mas somos responsáveis também pela nossa coletividade. Não é à toa que nós estamos aqui vivendo no planeta Terra, não é à toa que estamos no Brasil, não é à toa que estamos aqui frequentando o Espiritismo, aqui na Casa Nai. Cada um de nós tem um propósito. Porque é interessante o instinto de conservação, uma certeza que nós todos temos aqui, que o nosso cachorrinho não tem, nós temos uma certeza única. Todos nós vamos morrer. Mas eu lhe pergunto, quem quer morrer amanhã? Ninguém respondeu. Até hoje. Não, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Então o que acontece? Mas só que a gente sabe que vai morrer. Por que a gente não quer morrer? A única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer, a gente não quer morrer. Então vamos adiantar já esse caminho, vamos passar para o lado de lá logo de uma vez. Mas não, o instinto de conservação faz a gente querer ficar aqui. Por quê? Foi por isso que Deus dá necessidade de viver. A vida necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Nós estamos aqui é para nos aperfeiçoarmos. Nós aqui no planeta Terra já somos 7 bilhões de habitantes. Pensa, 7 bilhões de habitantes. Existem alguns estudos econômicos que nós, para nós vivermos bem, nós teríamos que ser no total 1,5 bilhão, né? Então a gente já passou disso faz tempo, né? Estudos assim da economia. Mas a espiritualidade nos coloca o seguinte, que existem 3 vezes mais espíritos no plano espiritual, como a gente fala na erraticidade, esperando encarnar no planeta Terra. Então pense, nós já ganhamos uma parte da vitória na nossa luta. A gente já é vencedor de estar aqui. Já está tendo a possibilidade de estar nessa matéria densa aqui, essa matéria rude, para alcançar o nosso aperfeiçoamento. Porque a gente não veio aqui para brincar. A gente pode ser, como brinco assim, o espiritismo pode ser divertido. Ele é divertido, mas a gente veio aqui para aprender e para a gente fazer essa máquina do nosso planeta girar. Nós viemos o quê? Para aperfeiçoarmos e também oferecer o aperfeiçoamento para toda a nossa sociedade. Porque cada um de nós aqui tem uma missão. Bezerra de Menezes, através da psicografia de Chico Xavier, fez uma mensagem que não tem nenhum livro, é só uma mensagem dessas que a gente pega assim na entrada do centro, assim, e ele fala assim: não importa o tamanho da sua lanterna, mas use ela e faça luz. Porque a gente pensa que nós, assim, para estarmos aqui, precisamos de uma grande missão, como teve Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, ou um grande estadista. Não, cada um de nós tem uma missão, por menor que seja. Eu sempre gosto de frisar assim, quando eu era mais jovem, eu queria mudar o mundo, né? Aquela questão revolucionária, eu vou mudar o mundo. E o tempo vai passando, você vê que isso não muda o mundo, não muda o país, não muda o estado, não muda a cidade. Você vai chegando e chega à conclusão que quem tem que mudar? É você, é nós mesmos que temos que mudar. E se a gente conseguir essa transformação, a gente já está fazendo muita coisa. Por isso que cada um de nós somos protagonistas da nossa vida e protagonistas da vida que construímos na nossa sociedade. É isso que precisamos entender. Na pergunta 706, Kardec pergunta: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Sim. E se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é.
Então vejam, todos os seus habitantes foram só o necessário é útil e o supérfluo jamais o é. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Nós precisamos fazer o mundo girar. Mas o que acontece ultimamente, veja sim, que isso daqui é de 1857. Imagine se Kardec, a espiritualidade já estava prevendo, né? Não tenho dúvida disso. Mas imagine Kardec vendo o consumismo que nós fazemos atualmente. O consumo é extremamente importante, porque se nós não consumirmos, o mundo para. Mas o consumismo, esse exagero, essa busca enlouquecida pelo supérfluo, é isso que destrói a nossa vida. É isso que destrói o nosso planeta. Sócrates, antes de Cristo, tem uma história que é bem interessante, ele falando, ele passeando pela praça de Atenas, e os mercadores ali, né? Os mercadores oferecendo túnica, sandália, tal, aqueles sandalões assim. E Sócrates falou: não, só estou andando para ver aquilo que eu não preciso para viver. Então pense, isso daí antes de Cristo. Sócrates já falou isso. Imagine Sócrates andando pelos corredores do shopping Pátio Batel. O que ele ia pensar? O mundo está acabado, uma bolsa custando 12 mil reais. Esses dias eu perdi um terno lá que estava em promoção, só estava 11 mil, pena que eu só promoção, só estava 11 mil e estava 70% de desconto, estava 11 mil, eu não comprei. Pena que é porque eu não tinha a cor que eu queria. Eu queria alaranjado com bolinha vermelha e não tinha. Então vejam só como que é essa questão assim, porque a Terra oferece as possibilidades, né? As possibilidades. O problema é o supérfluo que vai acontecendo. E na pergunta 705 Kardec indaga também: por que a Terra, olha só, por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? E o que a espiritualidade coloca? É que o homem a negligencia, o ingrato, e no entanto ela é uma excelente mãe. Frequentemente ele ainda acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou previdência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Quantas são as vezes assim que nós lutamos por aquelas coisas que até sem sentido. Coisas sem sentido. Vejam só o momento que nós vivemos no país, né? A disputa de poder, a disputa econômica. Você acaba vendo assim, que muitas coisas são sem sentido. Friso mais uma vez, a gente precisa da evolução, precisa do desenvolvimento. Mas essa busca desenfreada pelo supérfluo é isso que está estragando. Há 3 semanas, vendo um confrade espírita fazer uma palestra, que o André Trigueiro, que é um jornalista que trabalha na Globo News, que é da espírita, já veio fazer conferências espíritas aqui nas nossas casas, na conferência espírita também. Ele mostrando dentro da palestra dele, que ele deu num evento chamado Smart City, lá no Parque Barigui, Cidades Inteligentes, ele mostrando que se todos nós no planeta Terra tivermos o mesmo estilo de consumo da sociedade americana, nós precisaremos de 3 planetas Terra para conseguir suprir todas essas necessidades. Então é isso que nós precisamos compreender desse instinto que dentro do instinto de conservação, essa que a espiritualidade nos coloca assim, que é o supérfluo e o necessário, que para nós termos uma boa de uma conservação, para nós nos conservarmos enquanto seres vivos, materiais nesse planeta, nós temos que ter bem esse discernimento entre o que é o essencial e aquilo que não é necessário. Isso me lembra a pergunta 922 do Livro dos Espíritos, que eu gosto sempre de falar, que quase que eu estou pegando para mim, assim, a minha propriedade, né, que eu gosto muito dessa pergunta, que Kardec fala assim, resumindo: o que é a felicidade? E a espiritualidade o que responde? Na questão
material é a posse do necessário. E na questão espiritual é a fé no futuro e a paz de espírito. Quantas vezes nós já cometemos os equívocos de querer passar o necessário? A gente já está feliz com aquele carro 2016, mas a gente vai lá, compra um 2018, adquire 86 parcelas, aquela bíblia desse tamanho, e cada dia 5 do próximo mês é um desespero. É aquele problema, a gente vai esquentando a cabeça. Então eu gosto de uma palestra que o nosso irmão Haroldo Dutra Dias já fez. Ele falou, o nosso processo reencarnatório, a nossa planilha de pagamento que a gente vai ter que fazer já é grande. E a gente vai lá e procura mais problemas pra gente. A gente tem o dom de procurar. E essa questão, assim, dentro dessa pergunta, assim, que nos deixa bem delimitado a posse do necessário, faz a gente ver a vida com outros olhos. E quantos irmãos de nós que não têm o necessário, que vivem à margem da sociedade. É aí que entra outro conceito da doutrina espírita, que Kardec nos colocou, que é o fora da caridade não há salvação. A Suzy aqui pediu para vocês fazer aquela doação contínua, que é do leite em pó. Para quem o centro vai levar lá é para aqueles irmãos que não têm esse necessário. E é esse que é o papel. Vivemos um mundo desigual. Temos que trabalhar o quê? Para oferecer esse lenitivo para as dores desses nossos irmãos. E uma das perguntas aqui que a gente vai trabalhar também, coloca que nós espíritas sabemos que tudo é uma lei de causa e efeito, de ação e reação. O que eu passo, o que o Cris passa, o que você passa, e até esses irmãos nossos que estão assim na questão à margem da sociedade, está dentro do projeto de reencarnação de cada um de nós. Então é isso que o Espiritismo nos ensina. Nós temos, por isso que o Espiritismo é esse consolador prometido. O Espiritismo não veio aqui para resolver te dar a fórmula mágica, faça assim, assim, assado, que você vai ser feliz. Mas ele vai te oferecer os caminhos também para você buscar essa felicidade, compreendendo os motivos da sua dor, compreendendo o porquê que você está passando por isso. Dentro da pergunta 706, Kardec continua: como os bens da terra devemos entender apenas os produtos do solo? E a espiritualidade continua: o solo é a fonte primeira de que decorrem todos os outros recursos, porque esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que devemos entender pelos bens da terra tudo quanto o homem pode gozar nesse mundo. Então o que acontece não é só essa visão assim um pouco mais primária de achar que os bens são os que são do solo, mas sim a nossa inteligência, né? A nossa inteligência nos ofereceu essa possibilidade de criarmos todas essas novas tecnologias que vieram nos beneficiar. As novas tecnologias, eu não digo só as novas tecnologias que nós vivemos agora, mas sim toda a transformação que o mundo vai passando, as transformações na higiene, as transformações nos transportes, é tudo que para proteger a nossa vida. Que vejam só que interessante, há 200 anos, a nossa idade média era de 30 a 35 anos, porque a medicina ainda não estava avançada. A maioria de nós aqui, acho que não estaríamos mais aqui se fosse 200 anos. Há 50 anos atrás, a nossa até os 60 anos, a maioria já tinha falecido também. O limite de idade era 60 anos de idade. Eu vejo assim, o quanto a tecnologia, eu comparo a foto da minha avó, que faleceu com 59 anos, e com a minha mãe, que está com 69 anos. A minha mãe ainda tem aparência de jovem, eu fico feliz, e a minha avó com 59 anos já parecia vozinha mesmo. Por quê? Porque são as novas tecnologias, é esse instinto de conservação que faz o que? Nós vivermos mais e temos o que de trabalhar também para viver cada vez melhor. Né? Pense as possibilidades que o Espiritismo nos oferece para vivermos melhor. Estarmos aqui é uma possibilidade de conservação, porque o Espiritismo, essa casa espírita, chama-nos ao trabalho. Esse trabalho voluntário de estar
Pergunto pro Cris se ele não é feliz de tocar o violão aqui. Claro que é, né? Super. A Suzy aqui. Todos os irmãos que fazem um atendimento fraterno, que estão na Câmara de Passe. Então a religião, essa possibilidade de trabalho numa religião, a religião que você escolher, nós estamos aqui numa casa espírita, vamos falar do espiritismo, mas isso você encontra no catolicismo, no budismo, nos irmãos evangélicos, essa possibilidade de trabalho vem dentro do nosso instinto de conservação, que nos possibilita cada vez mais ajudarmos o outro e consequentemente vivermos mais felizes. Peguemos o exemplo de Divaldo, com 91 anos de idade, com dor, andando naquela cadeira de roda ali, a alegria dele, na hora que ele estava ali fazendo os autógrafos, a alegria dele depois da palestra. Foi um momento emocionante que eu vi ali aquele monte de celular ali, que eu saí correndo com a minha máquina fotográfica para pegar aquele... Meu objetivo era pegar um ar de celular e o Divaldo ao fundo, assim. E ficou bonita a foto que eu consegui fazer, né? Aquele mar ali e o Divaldo na cadeira de roda sorrindo alegre, feliz e contente, né? Isso o que traz? A possibilidade de você fazer o bem. Que quando você faz esse trabalho, assim, de fazer esse trabalho voluntário, um trabalho aqui que a Casa Espírita precisa, aquele trabalho voluntário lá naquela entidade assistencial precisa, assim, você sai o mais beneficiado, né? Eu até brinco, assim, faça o bem, nem que seja por egoísmo, né? Nem que seja por egoísmo. Então faça o bem, que você vai se sentir melhor. Essa possibilidade de trabalho, eu vejo o sorriso que dá no olhar do nosso professor ali, falando da palestra que ele está trabalhando para semana que vem está aqui oferecendo. A Casa Espírita nos oferece essa oportunidade de trabalho e essa oportunidade de nos conservarmos espiritualmente e, consequentemente, a gente traz essa conservação para o nosso corpo físico. E como disse Chico Xavier, esse corpo aqui é o nosso jumentinho, que carrega a gente aqui para construir esse trabalho que nós estamos fazendo aqui no mundo material. Então vamos cuidar desse corpo. Não precisamos ser assim vigorexia, né? Quer ficar desse tamanho, então, não, mas cuide bem do seu corpo para ter o que? Saúde, qualidade de vida. E a oportunidade de trabalhar dentro de uma casa religiosa é essa possibilidade o quê? De nós termos o que? Nos conservarmos melhores. Nos conservarmos melhores. Na pergunta 707, Kardec continua: os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Olha só que interessante, aqui deve-se o meio de abundância em que os cerca. Da espiritualidade coloca: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem, e em seguida, e mais frequentemente, a eles mesmos, né? Ao egoísmo, quantas vezes assim, se a gente conseguir eliminar a chaga do egoísmo, que isso não vai acontecer, nós não vamos ver isso, né? Nós não vamos ver isso. Isso daí é para um momento, sei lá, daqui 1000 anos, né? Porque o mundo de transição, esse momento de transição planetária que nós estamos saindo, deixando esse mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo para um mundo de regeneração, não vai acontecer em 2022, 26 ou 30. É uma questão de 500, 600, 1000 anos. É esse milênio. É esse milênio que esse tipo de chaga, desses sentimentos, que vai ser tirado dos nossos corações, né? Porque quando a gente pensa nesses sentimentos assim de egoísmo, vaidade, inveja, quem de nós não sente isso, né? Quem de nós não sente isso? Todos nós, né? Sentimos isso, né? E não temos que nos envergonhar de sentirmos esse tipo de sentimento. Mas nós temos o quê? Que trabalhar cotidianamente. No Livro dos Espíritos nos coloca: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço diário que faz para domar as suas más inclinações. Porque não é de uma hora para outra que nós vamos nos tornar espíritos puros.
Isso acontece muito, assim, a gente vê nas casas espíritas, assim, pela convivência que a gente tem, assim, a gente vê pessoas, assim, que foram 40 anos, 50 anos, assim, meio erradinho, assim, né? Daí encontra o espiritismo, a casa espírita, e chega animado, querendo trabalhar, querendo fazer, assim. Mas ela quer resolver tudo em 1 ano, em 2 anos, né? Mas não é isso, né? Tem que ir com calma, tem que ir com tranquilidade, mas tem que ir. Não dá pra ficar parado. Já vi muitas vezes pessoas falando assim, pra essa encarnação não dá mais. Dá, mas dá muito ainda. Dá pra começar. Dá pra começar pra aprender alguma coisa, pra mudar um sentimento, pra dizer que eu te amo. Dá pra perdoar tua mãe, perdoar teu filho, reencontrar o teu irmão, aprender um instrumento musical, ler um livro. Na próxima encarnação eu quero saber pelo menos quais são as notas musicais. Sim, mas dá pra começar desde já. Dá pra começar desde já. Sabe? Não precisamos ter pressa, mas também não podemos ser inertes. Sabe, ontem eu estava ouvindo um programa lá na televisão, eles falam o café pelo mundo, né? Eu não gosto de café, escrevendo aqui. E aí eles entrevistaram um rapaz em Bali. E olha só, ele falando que para eles, lá na Indonésia, o sagrado é a montanha e é o mar. E que assim, então a água para eles é sagrada. E a água vem da montanha e desemboca no mar. Então não tem proprietário da água em Bali. Ela passa pelas fazendas, passa por tudo, mas ela nutre a todos, mas ninguém detém o poder sobre a água. Falei, puxa, até que enfim um lugar que a água... Achei lindo de ouvir isso daí ontem. É bacana que você veja assim o que acontece. É um desprendimento e uma evolução, né? Sim. Vamos pensar que é uma... Não, a gente tá andando. E é que aquela coisa, assim, como eu sempre mesmo falo, assim, tem inúmeras palestras, e tem uma palestra também na internet, assim, uma coisa que eu também gosto sempre de falar, né? A internet é igual a faca. A mesma faca que mata também é a mesma faca que faz o alimento. E a internet é a mesma coisa. Ela oferece todo assim, esse lixo cultural que nós estamos, que tem disponível para nós. Mas o que existe de possibilidade de você aprender coisas assim, palestras espíritas, o canal do Centro NAI, o canal da FEP, quanto conteúdo edificante que a internet nos oferece. As internet nos oferece. Tanto é que essa semana a Suzy viu, eu tive a oportunidade de colaborar na Web Rádio Fraternidade, que é ali de Uberlândia, né? De Uberlândia, ali a gente fez a transmissão da conferência. Até brinquei com meu pai, né? Falando assim, enquanto o Casagrande comenta jogo do Corinthians, eu estava comentando palestra do Divaldo, né? Terminou a palestra do Divaldo, eu dando as minhas impressões, né? Eu falei, a gente cada um vai no seu caminho. E a gente viu assim a possibilidade de quantas pessoas que vieram falar ali, com todos aqueles que estavam trabalhando, eu escutei aqui, ouvi vocês ali e tal. Então veja assim a possibilidade, né? Como o Emmanuel falou assim, qual que é a maior caridade que nós podemos fazer pelo Espiritismo? É a caridade da sua própria divulgação. Então aproveitarmos, né, esses meios de comunicação para o quê? Para divulgarmos o Espiritismo. Não sei quantas pessoas estão em casa vendo, mas não importa, 2, 5, 10 estão vendo aqui. Quantas pessoas vão ver depois, mais 30? Não sei, mas já está semeando, né? Já vai estar semeando. Porque quando a gente faz essa indagação, que a gente pensa assim, aí entra até a minha profissão do jornalismo, a gente pensa assim, esse mundo está ficando pior. Todo dia tem notícia ruim, todo dia acontece alguma coisa. Não é que o mundo está ficando pior, é que os meios de comunicação que melhoraram a sua velocidade. Então o problema que acontecia na China demorava para chegar aqui. Agora é tudo rápido, tudo rápido. O mundo está melhorando, com certeza está melhorando. Só que nós temos aquela visão pequena, né? Aquela visão curta. Há 2000 anos, as pessoas em Roma se juntavam no Coliseu para ver o sacrifício dos cristãos do cristianismo primitivo. Hoje não, hoje a gente se reúne para ver futebol, para ver basquete, para ver vôlei. Então a gente está evoluindo. Pense, até mesmo quando a gente pensar a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. E na época, já foi uma modernidade.
Por quê? Porque muitas vezes assim, o que acontecia antes da lei do talião? Vinham e matavam algum ente querido da minha família, eu ia lá e matava a família inteira do assassino. Então o que acontece? Quando ele matou um, eu fui lá e matei 8. Então a lei do talião veio mostrar, se mataram um, você pode matar um. Para ter um equilíbrio. E o que acontece? A gente está evoluindo, Então o Espiritismo nos mostra que nós estamos nessa evolução. E a grande prova disso é esse salão repleto de gente querendo o quê? Fazer esse compartilhamento de ideias, esse compartilhamento de informações, esse compartilhamento dentro da nossa doutrina espírita. Continuando aqui, né, que a espiritualidade nos coloca, buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança e não com displicência. Então, buscai e achareis. Nos lembra também o que? Ajuda-te que o céu te ajudarás. A providência divina nos deu a inteligência para o quê? Para construirmos a nossa sociedade. Deu a inteligência para suprirmos as nossas necessidades. Não adianta você querer que nasça uma goiabeira ali se você não plantar a goiabeira. Então eu buscai e achareis. Eu gostei muito de uma palestra do nosso irmão Rossando Clinch, né, que é paraibano, ele é psicólogo de profissão, e toda semana ele está participando também no programa da Fátima Bernardes, né, o encontro, ele vai um na quinta ou na sexta-feira, é bem interessante, que ele não fala nada de espiritismo ali. Mas as coisas que ele está falando ali, quando ele dá a entrevista, é espiritismo. Aquele espiritismo do dia a dia. Então é interessante a gente poder participar, a gente poder ver e colocar, né, o espiritismo no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Até me lembrei uma questão agora que eu estava lembrando, né, do Rossandro, né? O Rossandro um dia nessa palestra ele falando assim: faça a tua parte. Faça a tua parte. Muitas das vezes o que acontece? Nós não fazemos a nossa parte. Quanto de nós que já está marcados uma prova, né? No dia 2 de junho. A gente tem uma prova muito importante na nossa faculdade, no nosso colégio, no dia 2 de junho. Quando que a gente vai estudar? No dia 1º de junho. Então não adianta, não vai ser a providência que vai colocar aquele conhecimento dentro da sua cabeça. Até mesmo Divaldo, a primeira vez também que ele foi fazer uma palestra interessante, ele contando esse exemplo, ele tinha lá 20 anos, mais ou menos, ele tinha 20 anos, assim, muito jovem, ele foi fazer a palestra, mas ele não se preparou. Ele não foi fazer a palestra, não foi se preparou, ele chegou assim e ficou parado. O que eu vou fazer agora? Daí nisso Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho apareceu para ele, repete o que eu falo. Daí ele foi repetindo, foi fazendo, tal, todas essas coisas assim. Daí ele foi convidado segunda vez também. Agora tá fácil, né? Chegou lá, o Viana vai aparecer aqui, né? Daí nisso ele parou, ficou. Isso me lembra uma coisa. Daqui a pouco apareceu aqui. Você não vai me ajudar? Ele, vou te ajudar hoje. Mas a próxima se prepare. Estude. Faça a tua parte. Que é isso que a gente precisa fazer. É fazer a nossa parte. É buscar e acharei. Ajuda-te que o céu te ajudarás. Eu vou até pegar aqui e ler uma pergunta que é muito interessante. Que é a pergunta 925. Que nos coloca... Cadê ela aqui? Estou olhando aqui só um pouquinho. Eu não tenho a capacidade do meu pai que guarda todas as perguntas, né? Aqui, só um pouquinho, já acho. Cadê ela? 909. Nossa, essa pergunta é muito interessante. Que, por exemplo, faça a tua parte. Pergunta 909.
Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que a espiritualidade coloca assim? Isso daí é um tapa na nossa cara. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então veja só a beleza dessa mensagem que a espiritualidade coloca. Esforços muito insignificantes. É pouca coisa que a gente precisa fazer e mesmo assim a gente não faz. Porque o que acontece? Nós temos que ser espíritas no dia a dia, né? Nós temos que ser espíritas vivenciando. É como Francisco de Assis falou: pregue todos os dias pregue o Evangelho. Se necessário for, use o verbo. Então, se necessário for, use o verbo. Vamos sermos bons espíritas no nosso dia a dia. Eu já contei essa história, eu acho engraçado. Uns tempo atrás, uma senhora, assim, amiga da academia, da colega da academia, assim, ela é evangélica, né? E conversando comigo, assim, pelo telefone: tal. Você é espírita, né? Eu falei com orgulho: eu sou espírita. Ah, o importante é que você é gente boa, né? Sabe assim, eu falei: pô, então, será que isso é um elogio? Ou será que isso é uma deturpação? Eu preferi assim: não, acho que é um elogio, né? Daí eu pensei: então eu tô sendo um bom espírita. Que ela falou assim: então você é gente boa. Eu falei: pelo menos gente boa eu sou, apesar de eu ser espírita, sabe? Mas então o que acontece? Não estava levando pelo exemplo. É isso que é interessante a gente fazer no nosso dia. E é isso que o instinto de conservação nos coloca, nos ensina a fazer isso. E é isso que é importante, assim, por exemplo, assim, fazermos a nossa parte, buscar e achareis. Por exemplo, assim, essa oportunidade que eu estou tendo aqui de colaborar do NAI, de estar aqui, isso aqui é muito gratificante. Eu faço isso aqui com uma alegria tremenda, que eu não queria que nem que acabasse. Que a gente ficasse aqui horas e horas e horas aqui, a gente conversando, a gente falando, como a Suzy falou, que eu gosto de falar, e gosto mesmo de falar. Senão não era jornalista. Senão não era jornalista, não era curioso. Minha mãe que pega: por que só pergunta as coisas, você fala demais, e por quê? Porque tem que saber o porquê, né? Então, essas coisas, mas tipo, pra gente estar aqui, a gente também tem que se preparar. A gente tem que ler, a gente tem... E quem mais ganha isso daí somos nós mesmos. De estarmos podendo nos preparar, poder ensaiar. Qualquer coisa que nós vamos fazer na vida, assim, esse momento do preparo é o momento que a gente está crescendo e cada vez mais se conservando. Cada vez mais o quê? Buscando a nossa plenitude. Buscando essa transformação que é tão necessária para nós. Para fazermos o quê? A nossa transição planetária dentro de nós. A espiritualidade coloca aqui: mas o que já se faz nos dá a medida do que pode ser feito com perseverança. Se o homem for bastante sensato para procurar a felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. Então, quantas vezes de nós que nós ficamos só naqueles pensamentos, assim, aqueles pensamentos bobos, aqueles pensamentos sem graça, aqueles pensamentos, aqueles sonhos, assim, que realmente não são o que de fato a gente precisa. Ontem eu ouvindo uma palestra do Mário Sérgio Cortella, né, aquele professor da PUC, filósofo, ele falando assim, que um exemplo que ele sempre dá: você já viu um cortejo indo e logo atrás do carro fúnebre, um carro forte indo atrás? Não. Porque todos esses desejos de poder, de aquisição material, isso daí é apenas um meio para nós vivermos aqui no planeta Terra. Mas não é o que nós precisamos, não é o essencial para a nossa vida. O essencial, o que é? Esses bens, essas aquisições que nós poderamos levar para o lado de lá. É aquela construção que a gente faz no nosso espírito, aquela construção que a gente faz dentro do nosso
coração. Porque nós, assim, ficamos sempre... A nossa sociedade de consumo faz a gente pensar nisso, né? Os estudos já nos colocam que você, 14 minutos olhando a timeline do Facebook, você já entra em depressão. Porque tá todo mundo feliz, né? Tá todo mundo na Disney, em Miami, em Florianópolis, e você não consegue fazer nada, né? Você não consegue nem ali no Pesque Pague, né? Daí você pensa, pô, eu sou a escória, né? Eu fui esquecido por Deus, né? E não é assim. Ali é muito da ostentação, né? É muito da ostentação. Nós pensamos assim nos grandes, nas grandes celebridades, né? Como eu sempre cito, assim, a gente pensa na vida que o Neymar leva, né? Na vida que o Cristiano Ronaldo leva, na vida que um ator leva, uma grande celebridade leva, mas a gente não sabe também qual é o íntimo daquela pessoa. André Trigueiro também, uma vez conversando, ele mesmo contando que ele convive com inúmeras pessoas desse mundo da celebridade, ele falando, muitas das vezes você não sabe a angústia que aquela pessoa tem lá dentro do seu coração. E o que acontece com o Espiritismo, como o Livro dos Espíritos nos coloca aqui, que a riqueza, muitas das vezes, é prova tão maior que a pobreza. E dentro das leis morais, quando trabalha a questão do supérfluo e necessário, nos coloca. A pobreza é uma prova que se você tiver resignação, se você tiver fé e paciência, você consegue cumprir. Mas a riqueza, como a beleza também, te oferece possibilidades muito grandes para você escolher a porta larga ao invés da porta estreita. E eu não falo isso com uma questão de desdém, né? Igual eu brinco assim, eu não tô cuspindo do prato que eu nunca comi e nunca vou comer, né? Mas a gente tem que aprender com os exemplos que a gente vê por aí. E conseguir compreender e fazer bem essa balança de entender o que vem a ser o supérfluo e o que vem a ser o necessário para construirmos a nossa conservação. Na pergunta 708, Kardec coloca: não há situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem e a privação necessária, até o mais imperioso é uma consequência das circunstâncias? Daí o que a espiritualidade coloca? É uma prova frequentemente cruel que o homem deve sofrer e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus. Então veja assim, no qual sabia que seria exposto. A gente não sabe agora, mas quando fizemos o nosso projeto encarnatório, a gente sabia que ia acontecer isso. E continua, seu mérito está na submissão à vontade de Deus. E daí coloca, se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade. Então coloca mais uma vez a possibilidade de você sair da dificuldade também. Através do quê? Da sua inteligência e através do seu instinto de conservação. E vem muitas vezes o quê? Que muitas vezes as pessoas assim não procuram fazer o que é preciso. E é isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Façamos a nossa parte. E essa palestra do Rossano, quando ele falou, façamos a nossa parte e deixe o restante ao encargo de Deus. Mas também compreenda as respostas de Deus. Que muitas das vezes aquilo que você está pedindo não é bem aquilo que você precisa. Mas faça a tua parte. Que muitas das vezes nós não fazemos é a nossa parte. Se a gente quer passar no concurso, a gente primeiro tem que estudar. Se a gente quer passar de um período para o outro na faculdade, a gente tem que estudar. Até mesmo se a gente quiser ganhar na loteria, a gente vai ter que jogar, né? Não basta só estudar, né? Tem que estudar e pedir para Deus para cair aquilo que a gente estudou. E se esforçar muito. Olha, eu já até vi que o tempo passou aqui, ó. Eu estou vendo o relógio, vou falando e vai indo. Então pense. Então, se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade. Então nós temos essa possibilidade, esse instinto de conservação de fazermos essa transformação. E a espiritualidade coloca, se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se sem lamentar,
pensando que a hora da verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder o fruto da sua resignação. Então, submeter-se sem lamentar, pensando que a hora da verdadeira liberdade chegou. É isso que nós temos que colocar dentro da nossa cabeça, assim, no nosso íntimo, e compreendermos assim que depende de nós. A nossa vida já foi nos colocado que a felicidade não é desse mundo, mas depende de nós sermos felizes o quanto nós pudermos aqui no planeta. Mas nós precisamos o quê? Ter a iniciativa, usarmos de todos esses ensinamentos que a lei de conservação nos coloca para quê? Para darmos os passos seguintes, sairmos da inércia. Para a gente se transformar num planeta de regeneração, a gente vai ter que trabalhar. Para fazermos a transição planetária, é começar a partir dentro de nós. Porque nós queremos ser felizes. Mas a felicidade não é a linha final da nossa estrada. A felicidade, o que é? A disposição de trabalho, de cooperação e de caridade e de se doar ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Essa que é a verdadeira felicidade, esse que é o instinto de conservação que nos oferece. Essa possibilidade o quê? De nos trabalharmos, de nos doarmos, para aprendermos cada vez mais. Peguemos o exemplo de Divaldo, que 91 anos de idade, 70 anos de mediunidade, 600 filhos adotivos, 3.000 pessoas atendidas diariamente na mansão do caminho, seguindo o exemplo da casa do caminho de Pedro. E a gente vê o sorriso na face de Divaldo, se conservando bonito, se conservando pleno, se conservando audaz, se conservando audacioso e continuando esse trabalho. Fazendo esse trabalho o quê? De doar, esse trabalho de construir, esse trabalho de amar o próximo. Então, sigamos esses exemplos, né? Tendo sempre a certeza que nós queremos ser felizes. Mas saber que a felicidade não é o ponto final da nossa estrada. Mas a felicidade é o caminho que a gente já está caminhando. Então façamos a nossa parte. Muito obrigado a todos e obrigado a Jesus a essa oportunidade.